Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao último programa do ano de 2025. Eu já quero começar agradecendo a você que ficou com a gente durante todo esse ano, aprendendo muito sobre saúde, compartilhando um pouquinho do seu tempo todas as manhãs aqui com a gente às 8h30 da manhã. E é claro que ano que vem nós vamos passar mais um ano juntos, vamos aprender muito, mas eu quero focar no hoje. Afinal, hoje é véspera de ano novo. Nós geralmente aproveitamos esse dia com as pessoas que nós amamos, com amigos, com familiares, com namorados, namoradas, esposos, e a gente sempre acaba sentindo a falta de alguém que já faleceu, que não está mais com a gente hoje. E para algumas pessoas o ano novo costuma ser mais difícil do que para outras. Às vezes você perdeu um ente querido há pouco tempo, né, durante esse ano, ou às vezes você ainda está passando pelas fases do luto, ainda está muito forte em você, você não consegue aproveitar ou comemorar como outras pessoas comemoram, e você até que fica pensando nelas, nossa, como tal pessoa está feliz, como tal pessoa está comemorando. Eu queria estar assim, mas eu ainda não consigo. Hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre as fases do luto e eu já te convido a ficar com a gente, a pensar um pouquinho sobre esse ente querido, sobre os seus sentimentos antes da gente terminar o ano, para que a gente comece 2026 mais bem resolvido e até com o coração mais leve. Então eu te convido a ficar com a gente. Lembra que você consegue nos acompanhar através do Instagram, do YouTube, do Canal 10. Estamos ao vivo através das nossas plataformas e todos os dias às 8h30 estamos sempre falando sobre saúde. Hoje nós vamos rever uma entrevista que aconteceu com a Jéssica Rodrigues, uma psicóloga aqui da cidade de Mossoró, e vamos aprender e falar sobre as fases do luto. Vamos aprender e refletir um pouquinho com a gente. Vamos lá! E claro que para trazer essas informações, eu estou muito bem acompanhada pela Jéssica, psicóloga. É muito bom te receber aqui, Jéssica. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos, né? E aí, a gente pode começar? Com certeza. Vamos falar sobre luto, uma das suas especialidades, né? Que você Isso. costuma falar bastante. E achei muito interessante que a gente vai falar sobre o luto em diferentes idades, né? Em diferentes Sim. fases da vida. Certo, né? Eu queria que você começasse falando pra gente como é que a gente pode entender o que é esse luto. Quais são os principais sintomas, se a gente pode falar assim? Vamos lá. Primeiro que o luto, ele é uma reação normal, né? O luto, ele não é um adoecimento, o luto, ele não é uma patologia ou uma psicopatologia. O luto é uma reação normal do corpo, tanto emocional, quanto comportamental, quanto social, quando a gente perde o que a gente chama dentro do luto de um mundo presumido, né? Quando eu perco aquilo que eu imagino que vai acontecer, que são as minhas referências, que a minha perspectiva, né, de certeza ela é perdida, então eu posso estar me lutando. E isso pode ser por coisas, por pessoas ou por situações. E trazer essa parte das situações que aconteceu é bem interessante, porque às vezes a mãe ou o pai diz que está passando por um luto que não é por causa de uma perda, mas diz mesmo assim que está passando por um luto. Às vezes por um diagnóstico, às vezes quando um filho assume uma homossexualidade e vários outros pontos. A gente já ouviu pais falando, eu estou passando por um luto, não é, Jéssica? Sim, né? Tem inclusive o que a gente chama de luto não reconhecido dentro disso, né? O luto por a perca de um filho, de um bebê, né? Ou de uma gestação, a perca de um emprego, a entrada num processo de aposentadoria também é muitas vezes vivenciado como um processo de luto. O próprio crescimento da criança, né? Quando ela perde o corpo infantil para agora ter um corpo adolescente, isso também requer um luto. O término de um relacionamento também pode perpassar por uma situação de luto, né? São muitas fases, ou melhor, são muitas hipóteses que podem acontecer. Sim. E o que essa pessoa pode estar sentindo, pode sentir quando está passando por esse luto?
as reações, elas podem ser diversas, né? Apesar de dentro do luto, né, no estudo do luto, a gente sabe que existem reações que são comuns. Isso não quer dizer que todas as pessoas irão passar. Mas geralmente, né, a gente vê uma presença de uma tristeza mais profunda, que nem sempre vai ser expressa com o choro, né? Muitas vezes algumas pessoas elas ficam mais introspectivas, mais caladas, mas geralmente uma perca de energia, uma dificuldade de voltar a encontrar sentido na vida, de voltar a investir energia. Há pessoas que têm problemas realmente para dormir, ou dorme excessivamente, né? Acaba tendo problemas também na alimentação, problemas na socialização, muitas pessoas acabam se fechando para esse processo, né? A dificuldade de sair, de interagir, principalmente em datas comemorativas ou datas que lembre, né, aquela situação ou pessoa perdida, né? Então é um processo realmente de fechamento e de transformação na vida que a pessoa vai precisar se adaptar. O impacto na saúde mental é muito grande, então. Com certeza, né? Até porque agora você não vai ser mais quem você era antes, né? É um processo de transformação e de se ressignificar e se rever na vida sem aquela pessoa ou sem aquele objeto, né? Onde agora eu vou pensar agora como é que eu vou ser mediante a essa perda e não vai ser mais como era antes. Então, muitas pessoas se veem perdidas nesse processo, né? Um processo que precisa, geralmente, de muita ajuda, porque agora eu vou precisar encontrar um novo mundo presumido para mim. Agora eu vou precisar encontrar uma nova segurança, vamos assim dizer, né? A gente escuta muito o termo as fases do luto. A gente realmente tem essas fases que a pessoa vai passando? Quais são elas? Isso ficou muito reconhecido por muitos anos já dentro do estudo do luto, mas inclusive não é uma nomenclatura que nunca foi correta, né? Porque na verdade a gente tem características do luto, a gente não tem fases do luto, né? Então a gente tem autores que falam, né, e que ficou conhecido como esse nome fase, apesar que nem era o objetivo. Mas a gente diz que o luto ele tem características, né? Tem uma teoria atual que a gente utiliza que é a teoria, né, dual do luto, onde a gente entende que o luto é como ele se fosse um balanço, né? Então, esse balanço, ele sobe e ele desce, né? Então, viver um luto é muitas vezes estar voltado para os sintomas da perda, que é a tristeza, que é a angústia, que é a saudade, que é a raiva, às vezes, né? Mas, em muitos momentos, esse balanço, ele também pode ir para o outro lado. E eu também, dentro do processo do luto, posso viver sintomas, né, de que eu estou viva. Eu posso ter vontade de sair, eu posso ter vontade de voltar a trabalhar, de investir em novos projetos. Mas isso não quer dizer que esse balanço ele é estático. Então, às vezes eu vou estar num lugar, às vezes eu vou estar no outro. E a gente diz que um processo de luto que vai acontecendo de uma forma saudável é quando esse balanço de fato ele acontece, mas ao longo do tempo esse balanço ele vai deixando de ser tão intenso. Então eu vou passando a investir muito mais na vida, né, do que nos sintomas da perda. Era isso que eu ia perguntar. Quando é que esse luto para de ser saudável e acaba você precisando de ajuda do psicólogo, às vezes até do próprio psiquiatra? A gente diz que quando você congela em um desses processos, né? Ou quando eu passo a viver apenas sobre, né, pensando nos sintomas da perda, ou então né, só predomina tristeza, só predomina angústia, só predomina falta de sentido de vida. E os meses vão passando e eu não consigo sair, né, desse núcleo e em nenhum momento eu consigo investir nos aspectos da vida, né, de voltar, nem que seja aos poucos, né, investir na minha própria vida. Ao mesmo tempo, a gente diz que também é problemático, porque muitas vezes é um luto adiado, quando essa pessoa ela só investe nos aspectos da vida, que é a pessoa que ela, né, não para pensar sobre essa perda, para viver a perda, e ela só passa a viver, eu só vou sair, eu vou investir em novos projetos, e eu não penso sobre a perda, e isso corre o risco de lá na frente, ela vivenciar esse luto como um luto adiado. Então, lá na frente é que eu vou sentir essa perda, né? Nós estamos falando sobre essas duas formas que não são saudáveis. E eu pensei que, às vezes, uma pessoa que está passando por uma dessas duas formas pode ser muito julgada pelos seus parentes ou pelas pessoas próximas.
E são duas formas muito possíveis de se viver o luto. A gente vê muito, né, pessoas que tendem a ir para esse extremo, né? Mas assim, a gente tenta, né, dentro de um processo realmente de acompanhamento, por exemplo, terapêutico, ajudar essa pessoa a juntar essas duas partes, né? Assim, entender que vai ter momentos, sim, de aprofundamento da tristeza, da perda, da saudade, que precisa ser vivenciado, mas que também precisa ser vivenciado o processo de investir na minha vida futura e na minha vida presente, né? Então, assim, se congelar numa dessas partes pode ser, sim, muito problemático. E aí, sim, eu posso desenvolver um processo depressivo, né? Que, então, assim, o luto, ele não é patológico, mas a gente tem um luto que se chama complicado. O que é o luto complicado? É quando eu paro em uma dessas fases e eu não consigo ultrapassar, né? Era isso que eu ia perguntar também sobre essa parte da depressão. Não é uma depressão, mas infelizmente pode acabar acontecendo em alguns casos. Pode sim, né? Quando esse luto, ele não abre passagem para a vida, né? E assim, eu passo alguns anos, né? Às vezes 1 ano, 2, e eu não consigo retomar o meu trabalho, não consigo retomar minhas atividades, a minha socialização, mesmo que não seja como era antes, porque nunca vai ser, né? Mas eu vou perdendo o sentido de estar aqui, né? Provavelmente aí precisa realmente de uma avaliação médica para poder entender se naquele momento você não está entrando num processo depressivo e está precisando de uma ajuda, né, de um especialista mesmo. A gente pode utilizar o termo luto prolongado ou vai depender muito do tempo de cada pessoa também? A gente geralmente não usa o termo luto prolongado, a gente usa o termo luto complicado, né? Que é quando os sintomas eles vão começando a se intensificar e eles vão causando uma complicação no processo da vida dessa pessoa, porque uma pessoa que ela, por exemplo, vive o predomínio da tristeza, da angústia, do abandono dos projetos de vida, obviamente que essa pessoa ela vai ter uma vida complicada, né? Seja ela uma criança ou um adulto. Se for uma criança, ela talvez não queira mais ir para a escola, não queira mais brincar. Então, ela vai perder a fase da infância. E se é um adulto, né, assim, muitas vezes, por exemplo, dependendo de quem ela perdeu, talvez ela tenha perdido a pessoa que é de referência, por exemplo, que mantinha a casa. E se ela não conseguir se manter agora? Como é que ela vai, né, gerir a própria vida? Ou seja, as complicações elas vão começar a aparecer. E isso muitas vezes vai desembocar realmente num adoecimento psicológico. Porque a gente não adoece só pelo luto, a gente adoece pelas consequências que o luto deixa, né? O luto deixa a perda da pessoa, às vezes o luto tira a minha pessoa de referência, o luto tira a pessoa que mantinha a casa, não só financeiramente, mas às vezes era a pessoa que coordenava tudo. Então o luto ele deixa perdas e faltas, né, que terão consequências muito diretas, né, na nossa vida. Com certeza. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Olá, eu tenho um convite especial para você no próximo dia 31 de dezembro, às 18h30, horário do nosso telejornal. Você confere a nossa retrospectiva 2025. As principais informações, os destaques desse ano, tanto da nossa região como do Brasil, você confere aqui, apurado pelo nosso time de repórteres, com credibilidade e compromisso com a informação. Telenotícias Retrospectiva 2025. Eu espero por você. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia.
tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, coisas da vida. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre o luto. E se você tem alguma dúvida, se você precisa saber mais sobre esse tema, já fica com a gente, que estamos conversando bastante. Agora já estamos de volta com a Jéssica, que é psicóloga. Jéssica, eu quero que a gente comece esse segundo bloco falando um pouquinho sobre por que é tão importante vivenciar. Você falou sobre o balanço, que às vezes a pessoa pode estar lembrando das coisas boas, às vezes a pessoa pode estar se sentindo um pouco mal, para baixo, mas porque é tão importante a gente vivenciar esses dois estados de uma forma ali igualzinha, paritária. Equilibrada, né? Primeiro, porque que é importante passar pelo luto, né? Porque a perda, ela requer elaboração. Toda perda, ela precisa ser elaborada, ou seja, eu preciso incluir isso aos poucos e, né, na minha vida, para eu entender que de fato isso aconteceu. Então, viver o luto, viver a tristeza, viver a rememoração, viver a despedida, né? Participar dos rituais de despedida, seja velório, né? Seja o próprio enterro, dependendo das suas crenças, do que faz parte da sua vida, é importante para que o meu corpo, né, e o meu psicológico, aos poucos ele vá compreendendo que essa existência, né, nesse aqui e agora, ela vai continuar, né, sem a presença dessa pessoa. E eu só vou fazer isso se eu for vivendo aos poucos esse processo de se despedir desse outro, né, e que esse outro vai ficar comigo apenas na saudade, né, não mais de forma física. Então, passar por isso é importante, né, para que eu não viva um luto adiado, ou seja, eu vou viver o sofrimento lá na frente. Eu fiquei com a dúvida, a gente fala bastante sobre o público adulto, o público idoso, adolescente, mas uma criança, quando ela perde alguém, ela pode também, ou é recomendado que ela vá ao velório, compareça ao enterro? A gente sempre diz, né, que a criança ela entende e ela tem condições de entender o que é uma perda. Obviamente que uma criança ela vai entender como uma criança, né? Então, daí a importância da gente explicar com a linguagem clara, com a linguagem objetiva, com a linguagem sem metáforas, para não confundir a criança, né? Aquela velha história de virou estrelinha ou foi viajar, né? Jamais é uma recomendação que a gente faz, né? E assim, a gente sempre tem que dar a oportunidade da criança, né, escolher, assim como a gente dá para o adulto. Então, assim, se é uma criança que nunca vivenciou uma perda, daí a importância da gente explicar para ela o que é um velório, né? O que é um enterro. E aí questionar a ela se ela deseja ir. E se ela deseja ir, a gente procurar uma figura de referência, de segurança, que esteja um pouco mais tranquila dentro daquele contexto, que consiga acompanhá-la, né, até o momento que ela queira ir, né? Pode ser que ela queira ir até a porta, que ela queira ver de longe, pode ser que ela queira ver de perto, mas é uma oportunidade, né, dela ir também já vivenciando algo que faz parte da vida, né? Porque a morte faz parte da vida. E em algum momento ela vai ter perdas simbólicas e concretas. É muito importante isso. A gente, pelo menos eu já vi crianças em velórios e às vezes a criança estava se sentindo mal. Já vi também crianças que não quiseram ir e vai depender muito de cada situação. Às vezes depende muito também da forma que é apresentado, né? Se o adulto ela apresenta, né, um velório ou a morte como algo extremamente assustador, aquela é a figura de referência da criança. Então a criança também vai ficar assustada, né? Então, primeiro eu preciso elaborar o que é o luto para mim, para poder ser mais claro e às vezes também sereno em explicar para a criança o que é que está acontecendo, né?
E falando sobre explicar o luto para crianças, você também é autora de um livro que você trouxe aqui pra gente. Jéssica, explica pra gente um pouquinho sobre o livro. O nome do livro é Quando o Papai Virou Saudade, que é a história de Aurora, que é um livro, né, que foi pensado lá na pandemia, já que eu já trabalho com crianças, né, e adultos também há muitos anos. E na pandemia eu tive muita dificuldade de encontrar materiais para trabalhar com crianças que vivenciaram luto, né. Muitas crianças perderam familiares próximos, avós, tios, pais e mães. E aí é um material que visa, né, contar uma história de uma criança que perdeu, né, um pai. E nela também a gente tem algumas orientações para a escola e para a família de como falar para a criança, de como orientar, do que fazer e inclusive do que não fazer, né? Porque não falar sobre o luto não vai deixar que ele não exista, né? Então, assim, da mesma forma que o adulto tem que ter a oportunidade, né, de elaborar, é importante que a gente também ajude a criança. E assim, os livros, os filmes infantis, né? Eles estão aí como recurso para ajudar a gente, né? A ajudar essas crianças a compreender, né? O que é essa coisa tão complexa que é a perda. Isso, achei muito bonita a capa. Pode mostrar assim para o pessoal de casa conseguir ver. E aí é uma historinha bem completa. Estava passando, né? Um livro bem completo, como você falou, para várias as pessoas que estão ao redor daquela criança, né? Saber Isso. como agir, saber o que fazer. Você disse que também tem o que não pode fazer. Pode dar um exemplo pra gente? O que não pode fazer, mentir, né? Esse é o primeiro ponto. Nunca dizer que foi viajar, né? Que foi dormir, que, né? Porque assim, isso pode criar na criança uma ideia assim, como é que a pessoa ela viaja e ela não volta, né? Ou um medo na criança de dormir, né? Então assim, como é que você dorme e você não acorda mais? Então essa criança pode ficar com medo de dormir. Ou aquela história, né? Ela está num lugar melhor, o que é extremamente complicado, porque essa criança pode sentir muita falta dessa pessoa que se foi. E ela também pode querer morrer para ir para esse lugar melhor, né? Se eu já estou dizendo que ela está num lugar melhor do que a gente, então, assim, a gente precisa ser muito direto e objetivo. É importante que use a palavra morte, é importante que explique que não volte mais, né? Que essa pessoa não vai voltar mais. Até para que a gente dê a oportunidade da criança saber se ela quer ou não ir numa despedida. Se ela quer mandar uma cartinha para colocar no caixão, ou um desenho, né? Ela precisa entender que ali vai ser a última oportunidade. Assim como é a última oportunidade para o adulto, é a última oportunidade para a criança também, né? Achei muito bacana, muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes o adulto está tão imerso ao seu sofrimento e não consegue pensar na criança, ou como ele poderia lidar com aquela situação. Exatamente. Quando fala do filho, de um irmãozinho, enfim, de uma criança próxima a você. E é importante, é fundamental a gente pensar na criança também, sobre como trabalhar com ela esse assunto. E aí a gente fala do adulto e das pessoas que vivem próximo, que vivem às vezes na mesma casa e percebem que alguém pode estar com um sofrimento maior, com um luto complicado, como você falou. Como as pessoas que convivem com ela podem ajudar ela a passar por esse processo? Eu acho que o primeiro ponto é respeitando, né? Entendendo que o luto é um processo natural. Então, assim, de não exigir que essa pessoa ela fique bem logo, né? Então, pare de chorar, você só fala sobre esse assunto, né? Então, cada pessoa ela tem um tempo de elaboração. Então, respeitar a elaboração da pessoa que está perto de você. Deixe que ela fale, deixe que ela se expresse, deixe que ela guarde o que ela acha que é importante ser guardado, né? Não precipite que ela doe as coisas ou que ela dê aquilo que não faz sentido, né? Então, dê espaço para fala. Se for uma criança, dê espaço para tirar dúvidas, dê espaço para rememorar as memórias que tem sobre essa pessoa, né? Para que ela faça os rituais que fazem sentido na cabeça dela, mesmo que não faça sentido na sua. E se você vê que essa pessoa ela está realmente num sofrimento muito intenso e que está fora do seu alcance de ajudar, então, assim, ajude ela a procurar uma ajuda profissional, né? Assim, busque junto com ela, leve para uma ajuda profissional, porque muitas vezes, de fato, esse vai ser o caminho necessário, né? E eu estava pensando aqui, às vezes não é um luto complicado, mas você está passando por esse processo e precisa de ajuda, e você quer alguém para conversar, que possa entender. Às vezes você não precisa deixar a situação ficar mais difícil, né? Exatamente. Você já pode procurar ajuda antes para conseguir lidar com a perda. Muita gente não sabe lidar com a perda nas primeiras semanas, nos primeiros meses. E até porque nós não somos ensinados a lidar com a perda, né? A gente é ensinado a lidar com o novo, com as conquistas, perder não, né? Então, assim,
Então, se você não está, né, se não se ver pronto para lidar com isso, né, assim, busque ajuda. Tem profissionais preparados para isso, tem profissionais que trabalham com isso, né? Tanto psicólogos quanto psiquiatras. Se você não sabe, procure na internet, procure no Instagram. É só procurar profissionais que trabalham com luto ou procure alguém de referência, de confiança, que possa estar lhe indicando alguém que trabalha exatamente, né, com essa demanda e que possa lhe orientar melhor. Com certeza. A gente vai para mais um intervalo e não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Olá, eu tenho um convite especial para você no próximo dia 31 de dezembro, às 18h30, horário do nosso telejornal. Você confere a nossa retrospectiva 2025. As principais informações, os destaques desse ano, tanto da nossa região como do Brasil, você confere aqui, apurado pelo nosso time de repórteres, com credibilidade e compromisso com a informação. Telenotícias Retrospectiva 2025. Eu espero por você. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. Vem chegando o verão. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Essa magia colorida, coisas da vida. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Na areia, virando sereia. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Já estamos de volta, estamos quase terminando o nosso programa, mas antes ainda tem Verdade ou Mito. Vamos soltar a vinheta. Agora sim, vamos com o nosso quadro. Jéssica explica pra gente se é verdade, se é mito ou se depende também sobre o luto, que é o que a gente está conversando hoje. Jéssica, o luto sempre vai acontecer em 5 fases definidas? É mito, né? Na verdade, a gente não trabalha com fases dentro do luto, a gente trabalha com características. Apesar que essas fases elas ficaram bem conhecidas, né? Que é a fase da negação, da raiva, da barganha, onde a pessoa negocia, e da aceitação. De fato, você pode passar por todas essas características, assim como você pode passar por algumas sim e outras não. E elas não têm um processo pré-definido, quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira. Então, na verdade, não existe fases, existem características, né? Para mim, esse foi o maior mito que foi quebrado hoje aqui no programa. Eu tinha certeza que as fases eram reais e já não são. Muito interessante. O luto pode trazer sintomas físicos além dos emocionais.
Verdade, né? Então, assim, quase todas as pessoas, até porque a gente é um ser completo, né? Então, a mente e o corpo, eles estão sempre juntos. Então, a mente que sofre, o corpo também sofre junto, né? Então, assim, muitas pessoas têm sintomas de falta de energia, né? Dificuldade de voltar às atividades. Tem pessoas que têm pesadelos. Tem pessoas que desenvolvem problemas, né? Psicossomáticos, como dermatites, alergias, né? Ou outros processos durante esse processo de luto. Tem gente que tem quedas de imunidade, né? Então, assim, o corpo, ele acompanha o sofrimento psicológico com certeza. Às vezes você pode estar sentindo, pensando que é uma coisa que não está ligada com a outra, ou que é da sua cabeça. Não é assim que funciona. Crianças e adolescentes não entendem o luto, por isso não sofrem. Eu já tinha falado sobre isso antes. Entendem muito e entendem da sua forma. Por vezes tem uma elaboração muito mais rápida e muito mais fácil do que um adulto. E assim, elas entendem da forma que a fase do desenvolvimento lhe permite, né? Então, é importante a gente saber como vai explicar para uma criança e um adolescente. Mas ela tem toda a condição de compreender e ela tem todo o direito, né? Assim como, imagine você perder alguém importante e ser enganado, não ser perpassado para você o que houve e você não ter a oportunidade de se despedir. Então, isso também não é justo que aconteça com as crianças e os adolescentes. Com certeza. E para a gente encerrar, superar o luto significa esquecer que a pessoa se foi. Mito, né? Eu sempre gosto de brincar, né? Assim, espero que ninguém tenha Alzheimer, portanto, não iremos esquecer quem se foi. E o ideal é que não esqueça, né? É que essa pessoa ela seja guardada na minha memória, nas minhas lembranças, sejam físicas, sejam psicológicas, de uma forma bonita, né? Porque se eu só me luto por aquilo que de alguma forma eu me apeguei e me afeiçoei. Então, se eu estou me lutando é porque eu amei essa pessoa, eu amo essa pessoa. E aí fica até um adendo, né? Assim, eu sempre falo uma responsabilidade que a gente tem com crianças e adolescentes, em especial crianças. Se essa criança ela perde alguém muito pequeno, esse é o nosso dever, manter na lembrança dessa criança que esse outro existiu e que ele amou essa criança. Porque senão essa criança ela vai perder essa memória, né? E não é justo que ela perca a memória de alguém que talvez tenha amado tanto ela. Com certeza, é muito importante falar sobre isso. E você falou que escreveu o livro em uma situação pós-Covid ou durante o Covid. Isso. E a gente pode trazer esse livro e esse conselho nessa memória, né? Quando a gente fala de quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida. Isso, nesse processo. E que merecem ser lembradas, né? Por tudo que fez, por tudo que amou, por tudo que se dedicou a cada um, né? Daqui que ficou, né? Nós que sobrevivemos. Exatamente. Jéssica, e como é que as pessoas podem te encontrar? Quem ainda quer conversar mais com você, quem quer tirar dúvidas, como é que consegue falar com você? Pode procurar no Instagram, né? Psi Jéssica Rodrigues, é com G, meu nome, e eu estarei lá disponível para tirar qualquer dúvida. Exatamente, o Instagram está passando aqui embaixo e você consegue mais informações através de lá. Jéssica, foi muito bom te receber aqui. A gente nunca tinha falado sobre o luto aqui no programa e é um tema muito importante, delicado, mas muito importante. E você falou de forma muito sábia, então foi muito bom te receber. Muito obrigada, agradeço a todos e qualquer coisa fica à disposição. Muito obrigada. Agora sim, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente fala sobre outros temas. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Olá, eu tenho um convite especial para você no próximo dia 31 de dezembro, às 18h30, horário do nosso telejornal. Você confere a nossa retrospectiva 2025. As principais informações, os destaques desse ano, tanto da nossa região como do Brasil, você confere aqui, apurado pelo nosso time de repórteres, com credibilidade e compromisso com a informação.
Telenotícias Retrospectiva 2025. Eu espero por você. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. Vem chegando o verão. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Essa magia colorida, coisas da vida. Um programa que vai te mostrar tudo o que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Na areia, virando sereia. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Vem chegando o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. É claro que o luto é muito pessoal, como a gente conversou ao decorrer do programa, e cada pessoa vai viver de uma forma diferente. Mas lembre de procurar ajuda. É muito importante você procurar ajuda quando perceber que esse período está se esticando demais, quando perceber que você não está conseguindo passar por esse processo sozinho, independente de ser esse ano, há mais tempo, ou ser alguém muito próximo, ou ser alguém um pouquinho mais distante, procure ajuda. Não comece esse ano de 2026 negligenciando os seus sentimentos e a sua saúde mental. Agora a gente vai encerrar esse ano com muita diversão, passeando aqui pela cidade de Mossoró, na Avenida Rio Branco. Vamos conferir um desafio que a gente fez com algumas pessoas que estavam lá se exercitando. Quem respondia certo, quem se desafiou, ganhou prêmio. Vamos conferir esse material. Mais uma vez estamos fora do estúdio e viemos para a Avenida Rio Branco conversar com as pessoas da cidade de Mossoró para saber se o pessoal de casa está afiado quando a gente fala de exercício físico. Se você acertar, pode levar um brinde. Se errar, vai ter que pagar um agachamento, uma flexão. Vamos conferir comigo como é que tá o pessoal de Mossoró. Vamos lá! Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not in the zone. I'm looking for somebody. Interrompi rapidinho o treino da Aline, mas para perguntar se você também topa fazer parte do desafio. Você aceita, Aline? Aceito. Aline, há quanto tempo você treina? Você costuma vir muito aqui para Rio Branco? Mais de 10 anos que eu treino. Venho quase todos os domingos, quando eu posso eu venho aqui. Então vamos lá, saber se você acerta duas perguntinhas. Aline, me conta 3 benefícios para quem toma creatina. Ganho de força, recuperação muscular e melhora a fadiga. Ela acertou. Eu tô até aqui com a minha cola. E conta pra gente também 3 fontes de proteína. Whey, carne e frango. Acertou. Vamos pegar o brinde pra ela? Traz pra cá o brinde pra ela, que você acertando, você leva pra casa. Peraí. Vamos falar aqui no microfone também. Vem cá, fala com a gente. E aí, tudo bem? Sou Tobias. Essa creatina aqui é de uma marca desenvolvida aqui em Mossoró, né? Na verdade, ela é fabricada em São Paulo, mas os criadores são daqui. E ela vai levar uma creatina 100% pura, monohidratada, para casa, muito top. Se ela puder provar e depois seguir no Instagram e dar o feedback se ela gostou, se ela não gostou, a gente agradece. Acertou, tá levando. Obrigada. Obrigada também, Aline. Pode voltar pro treino. Agora vamos falar com a Maria Rita, com a Sayonara, que também estão se exercitando aqui na Rio Branco.
Gente, vocês vêm todo domingo? Sempre. Sempre vem, Sayonara? Sempre. Assim que dá, a gente vem. Sempre que dá, a gente vem. E vocês se exercitam há quanto tempo? Foi uma coisa que já faz muito tempo na vida de vocês? Muito tempo. Desde o tempo que eu era nova. Se já faz tempo assim, então você percebe muitos benefícios no seu corpo? Percebo. Quais são esses benefícios? Eu percebo com muita energia. Mesmo com a idade passando, a energia continua? Sim. E com você, Sayonara? Também tem o benefício de prevenir doenças, né? Tem o benefício de emagrecer e cuidar da saúde. Maria Rita e Sayonara, tem uma pergunta para saber se vocês vão levar o brinde para casa. Qual é a atividade física que mais cresceu nos últimos tempos aqui na cidade de Mossoró? Você dá para falar junto? Corrida. Corrida, caminhada, bastante. E vocês aqui também acompanhando? Sim, estamos sempre por aqui acompanhando. Sempre a gente tá. E se exercitando também. Com certeza, então já ganharam o brinde. Eu faço hidro, faço dança, faço artesanato, tudo eu faço. Musculação. E você acompanha ela, Sayonara? Sim, acompanho. Vamos pro brinde então, vamos pro brinde. E para quem tá levando a creatina para casa, explica pra gente se alguém tem alguma dúvida, como é que pode estar utilizando. A creatina hoje ela é o suplemento mais importante que a gente tem no mercado, tanto para o público novo como para a terceira idade. Então é imprescindível a galera que toma, e ela é de uso crônico, você tem que tomar todos os dias, independente se você vai treinar ou não. De sábado, domingo, feriado, todos os dias é importante tomar creatina. Agora eu tô aqui com o Rodrigues, interrompi rapidinho o treino dele, vai ser rápido então pra você voltar. Rodrigues, há quanto tempo você se exercita? Vem sempre aqui pra Rio Branco? Faz 3 anos que eu me exercito. Sim, constantemente, quase todo domingo eu tô aqui. Fazer um cardio, ou se não dar uma carreirinha, né? A gente já pratica outros esportes durante o dia, aí no domingo vem só soltar a musculatura. E fala pra mim, vamos ver se você tá afiado. 3 pontos de carboidrato bom que você consome aí na sua rotina. É variável, né? Tem bastante. Tem os mais saudáveis e tem os mais rápidos para a gente ter uma recuperação melhor, né? Pronto, eu particularmente quando eu faço um pedal, antes do pedal, eu me alimento aí de bastante macarrão para ter uma resistência no pedal. E já na musculatura entra muito a batata doce. E mais um pra gente. Mais um, pronto. Quando eu quero um mais leve, fonte de carboidrato, eu uso muito uma aveia saudável, né? E não tão agressivo de acordo com a modalidade do esporte que a gente utiliza. Ah, eu achei muito legal que você trouxe um de acordo com até o gasto calórico que você vai ter. Justo, é. Você acertou, Rodrigues. Vamos pegar seu brinde. Muito obrigada. Valeu. A Lúcia está se exercitando aqui, caminhando com a filha. Interrompi rapidinho. Lúcia, quero saber o que o exercício físico traz de melhor, mais de benéfico na sua saúde. Para minha saúde ele me ajuda bastante, né? Fisicamente e psicologicamente, né? Me ajuda bastante. Quando você faz o exercício, quando você está em movimento, você sente que fica, então, uma pessoa mais positiva, menos para baixo? Você percebe esses benefícios? Sim, eu me sinto bem mais para cima, bem positiva. Com certeza. Então, conta pra mim, ou melhor, você sabe dizer 3 fontes de proteína que você consome no seu dia a dia para também lhe dar mais energia para treinar? Frango, eu como muito frango e ovo. E além do frango e ovo, só mais um? Carne. Carne, exatamente. Então, já que você respondeu, vou te liberar para o seu treino de volta e vai ganhar brinde também. Peraí que eu vou pegar. Que bom. Luiz está suado aqui, quer dizer que já está correndo faz um tempinho, não é, Luiz? Fiquei correndo uns 3 quilômetrozinhos agora e vou caminhar o resto do tempo. E você todo domingo está aqui na Rio Branco se exercitando? Quase todo. É raro eu não vir aqui no domingo. Você falou que correu mais ou menos uns 3 quilômetros. Está conseguindo aumentar o percurso com o tempo? Sim, é natural a pessoa conseguir melhorar o pace, né? Com o esforço. E aí você sente esses benefícios no seu dia a dia também?
Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta então para saber se você vai levar um brinde. Cita pra gente, fala pra gente 3 fontes de proteína que você consome no dia a dia, até para correr melhor aqui na Rio Branco. Peito de frango, atum enlatado e bife mesmo. Eu costumo fazer hambúrgueres de músculo moído. E aí essas proteínas te dão até mais energia para você praticar exercício? Sim, principalmente na academia ajuda bastante com ganho de músculo, etc. O Luiz já acertou, leva brinde também. E pra gente encerrar, não vai ser com pergunta não. Encontrei aqui o Andrei e o Danilo, que toparam fazer 10 flexões para levar a barrinha de proteína para casa. Vai dar certo, Andrei? Vai sim. Estamos aqui só para tentar, né? Mas se Deus quiser, pelo menos umas 10 sai. Umas 10 já estão bem aquecidos também? Já correram, caminharam um pouquinho? Dei uma corridinha aí, 5 km só para fechar a semana, chave de ouro. Mas eu fez essa flexão aí, né? Fez essa barrinha para casa aí. Vai dar certo. Também já deu uma corrida. Foi com ele acompanhando? Foi sim. Uns 30 minutinhos só para dar aquecida, para fechar o final de semana, né? Pois vamos fechar então com essas 10 flexões. Vamos dar uma olhadinha se eles vão conseguir. Vamos lá. Vou afastar aqui para vocês fazerem juntos. E é claro que o Valber vai estar conferindo tudo. Depois de muito exercício físico, perguntas, brindes e, claro, muita saúde, a gente tá ficando por aqui. Temos que agradecer, é claro, a Space Fit, suplementos e vitaminas, que foi nossa parceira e fez esse momento acontecer e dar tudo certo para você que respondeu, para você que acertou levar brinde para casa. Muito obrigada, Space Fit, muito obrigada a você também que está nos acompanhando e participou desse desafio. Agora a gente volta pro estúdio para continuar o nosso programa, né? O Viva Bem. Vamos lá! E agora sim a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante esse ano de 2025, por estar sempre aprendendo sobre saúde, por estar todas as manhãs aqui juntinho com a gente. É muito importante para mim e para a Telecab ter você com a gente todas as manhãs, ter você com a gente sempre acompanhando a nossa programação. Eu já te convido, porque amanhã a gente volta a se encontrar com uma nova pegada. Final de 2026 está começando com novos temas, com mais informações, mas a gente está sempre aqui, ao seu lado, com muita internet, com muita conexão, claro, e sempre falando sobre saúde, já que a gente está aqui no Viva Bem, mas temos uma grande programação, muitos programas ao decorrer do nosso dia, da nossa grade, para você ficar muito bem informado. Pessoal, um feliz ano novo, um próspero ano novo, e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.